Olá, pessoalzinho, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje teremos a nossa sala de leituras, continuação aqui do nosso livro 1822, de Laurentino Gomes, um livro que conta um momento importantíssimo da história do Brasil e que eu iniciei a leitura na semana passada. Nós vivemos aqui a Semana da Nossa Pátria, né? A Semana da Nossa Independência, uma semana bastante, digamos, tumultuada, com depoimentos golpistas, com retrocesso, depois com aquilo de que não foi bem isso que eu quis dizer, passeatas, né? Movimentos aí prós e contra o governo, mas o que nós temos de concreto é que o movimento da independência aconteceu há 199 anos atrás e que pôs fim ao período de subordinação do nosso país à corte portuguesa. E este livro de Laurentino Gomes conta os detalhes sobre, e detalhe ainda, hein? Mais um detalhe, é um livro indicado por Lula, tá bom? É um livro indicado por Lula e nós vamos aqui para o episódio 2. Sigo aqui na página 32, que fala o seguinte: em Tupi-Guarani, Ipiranga significa Rio Vermelho. Naquela época, apesar da tonalidade escura e barrenta de suas águas, daí a denominação, era um arroio selvagem e sem poluição, cujo leito serpenteava por entre roças e pastagens salpicadas por cupinzeiros de chácaras e sítios que se estendiam por um local ermo da população rarefeita. Das margens do Ipiranga até a cidade de São Paulo havia apenas 8 casas, onde moravam 42 pessoas. Hoje é um canal de esgotos encaixotados sob o asfalto e o concreto de uma das maiores metrópoles do planeta. Das 24 nascentes originais situadas dentro do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, 4 desapareceram pela redução do lençol freático na região. Alguns quilômetros adiante, após receber uma quantidade monumental de lixo, descargas domésticas e industriais, deságua no rio Tamanduateí. Ali, o índice de poluição é de 62 miligramas por litro de água. A taxa de oxigênio próxima de zero nos meses sem chuvas, mas dele um riacho morto. Aliás, faz dele um riacho morto, incapaz de abrigar peixes ou qualquer outra forma de vida. Em 1822, Dom Pedro ainda estava no alto da colina quando chegou a galope, vindo de São Paulo, os alferes Francisco de Castro Canto e Melo, ajudante de ordens, amigo de Dom Pedro e irmão de Domitila de Castro Canto e Melo, a futura Marquesa de Santos. O alferes era parte da comitiva que havia saído do Rio de Janeiro com o príncipe 3 semanas antes em direção a São Paulo. Também tinha descido à Serra do Mar no dia 5 de setembro, mas, em Cubatão, fora despachado de volta por Dom Pedro, com ordens para avisá-lo de qualquer novidade vinda do Rio de Janeiro. Sinal de que, por intuição ou informação, Dom Pedro estava consciente de que algum acontecimento muito grave o aguardava naqueles dias. E foi exatamente isso que ocorreu ali, na colina do Ipiranga. Ao se encontrar com a comitiva real, Canto e Melo trazia notícias inquietantes, mas sequer teve tempo de transmiti-las a Dom Pedro. Logo atrás dele chegaram 2 mensageiros da corte do Rio de Janeiro, exaustos e esbaforidos. Paulo Bregaro, oficial do Supremo Tribunal Militar, e o major Antônio Ramos Cordeiro tinham percorrido a cavalo cerca de 500 quilômetros em 5 dias, praticamente sem dormir. Eram portadores de mensagens urgentes enviadas por José Bonifácio e a princesa Leopoldina, mulher de Dom Pedro,
e encarregada de presidir as reuniões do ministério na ausência do marido. Antes de partir do Rio de Janeiro, Bregaro havia recebido de Bonifácio instruções categóricas a respeito da urgência da viagem. Abre aspas. Se não arrebentar uma dúzia de cavalos no caminho, nunca mais será correio. Veja o que faz. Fecha aspas. Os meses anteriores tinham sido de grande tensão e confronto entre portugueses e brasileiros. Havia ressentimentos e desconfianças acumulados dos dois lados do Atlântico. Em Portugal, conspirava-se para que o Brasil voltasse à condição de colônia. Situação que perdurara durante mais de 3 séculos, até a chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro em 1808, fugindo das tropas do imperador francês Napoleão Bonaparte. O rei Dom João VI retornara a Portugal em abril de 1821, depois de nomear o filho Dom Pedro príncipe regente do Brasil. Para trás ficava um país transformado. Entre as muitas mudanças ocorridas nesses 13 anos, o Brasil tinha sido promovido em 1815 a Reino Unido com Portugal e Algarves. Por isso, em 1822, todo o esforço dos brasileiros estava concentrado em assegurar a autonomia e os benefícios já conquistados com Dom João. Também por essa razão, as notícias recebidas por Dom Pedro naquele 7 de setembro eram ruins. No dia 28 de agosto, o navio Três Corações atracara no porto do Rio de Janeiro, trazendo as últimas novidades de Portugal. Eram papéis explosivos, incluíam os decretos em que as cortes constituintes portuguesas, na prática, destituíam Dom Pedro do papel de príncipe regente e o reduziam à condição de mero delegado das autoridades de Lisboa. Suas decisões tomadas até então estavam anuladas. A partir daquele momento, seus ministros seriam nomeados em Portugal e suas autoridades não mais se estenderia a todo o Brasil. Ficaria limitada ao Rio de Janeiro e regiões vizinhas. As demais províncias passariam a se reportar diretamente a Lisboa. As cortes também determinavam a abertura do processo contra todos os brasileiros que houvessem contrariado as ordens do governo português. O alvo principal era o ministro José Bonifácio, defensor da independência e grande aliado de Dom Pedro. Convocadas à rebelia de Dom João VI, as cortes vinham tomando decisões contrárias aos interesses do Brasil desde o ano anterior. No final de 1821, tinham ordenado a volta de Dom Pedro a Portugal, de onde passaria a viajar incógnito pela Europa com o objetivo de se educar. O príncipe decidira ficar no Rio de Janeiro, mas desde então o seu poder vinha sendo reduzido. Tribunais e repartições em funcionamento no Brasil durante a permanência da corte haviam sido extintos ou transferidos para a antiga metrópole. As províncias receberam instruções para eleger cada uma da própria junta do governo, que se reportaria diretamente a Lisboa e não mais ao príncipe no Rio de Janeiro. Em outra tentativa de isolar Dom Pedro, as cortes tinham nomeados governadores das armas, ou seja, interventores militares, encarregados de manter a ordem em cada província e que só obedeciam à metrópole. A radicalização se expressava no tom dos discursos em Lisboa. O deputado português Borges Carneiro havia chamado Dom João de desgraçado e miserável rapaz. Aliás, havia chamado Dom Pedro de desgraçado e miserável rapaz, ou simplesmente de rapazinho. A correspondência entregue entre 2 mensageiros a Dom Pedro na colina do Ipiranga refletia esse momento máximo de confronto entre Brasil e Portugal. Uma carta da princesa Leopoldina recomendava ao marido prudência e que ouvisse com atenção os conselhos de José Bonifácio. A mensagem do ministro dizia que informações vindas de Lisboa
davam conta do embarque de 7.100 soldados que, somados aos 600 que já haviam chegado à Bahia, tentariam atacar o Rio de Janeiro e esmagar os partidários da independência. E diante disso, Bonifácio afirmava que só haveria 2 caminhos para Dom Pedro. O primeiro seria partir imediatamente para Portugal e lá ficar prisioneiro das cortes, condição na qual já se encontrava seu pai, Dom João. E o segundo era ficar e proclamar a independência do Brasil, fazendo-se seu imperador ou rei. Abre aspas. Senhor, o dado está lançado e de Portugal não temos a esperar senão escravidão e horrores. Fecha aspas. Escrevia Bonifácio. Abre aspas. Venha a vossa alteza real o quanto antes e decida-se, porque em resolução e medidas de água morna para nada servem, e um momento perdido é uma desgraça. Fecha aspas. Uma terceira carta do cônsul britânico no Rio de Janeiro, Henry Chamberlain, mostrava como a Inglaterra analisava a situação política em Portugal. Segundo ele, já se falava em Lisboa em afastar Dom Pedro da condição de príncipe herdeiro como punição pelos seus repetidos atos de rebeldia contra as cortes constituintes. A carta de Leopoldina, a mais enfática de todas, terminava com uma frase que não deixava dúvida sobre a decisão a ser tomada. Senhor, o pomo está maduro, colha já. 4 anos mais tarde, em depoimento por escrito, Padre Belchior registrou o que havia testemunhado a seguir. Dom Pedro, tremendo de raiva, arrancou das minhas mãos os papéis e, arrotando-os, pisou-os fora e deixou-os, amarrotando-os, pisou-os fora e deixou-os na relva. Eu os apanhei e guardei. Depois virou-se para mim e disse, e agora, Padre Belchior? E eu respondi prontamente, se Vossa Alteza não se faz reis do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho senão a independência e a separação. Dom Pedro caminhou alguns passos, silenciosamente acompanhado por mim, Cordeiro, Bregaro, Carlota e outros, em direção aos animais que se achavam à beira do caminho, e de repente estacou já no meio da estrada, dizendo-me, Padre Belchior, eles o querem, eles terão a sua conta. As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro, pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Respondemos imediatamente com entusiasmo. Viva a liberdade! Viva o Brasil separado! Viva Dom Pedro! O príncipe virou-se para o seu ajudante de ordens e falou, diga à minha guarda que eu acabo de fazer a independência do Brasil. Estamos separados de Portugal. O tenente Canto e Melo cavalgou em direção a uma venda onde se achavam quase todos os dragões da guarda. E pela descrição do padre Belchior, não houve sobre a colina do Ipiranga o brado independência ou morte, celebrizado 1 século e meio mais tarde pelo ator Tarcísio Meira no papel de Dom Pedro em filme de 1972. O famoso grito aparece num outro relato, Os Alferes, Canto e Melo, registrado bem mais tarde, quando o acontecimento já havia entrado para o panteão dos momentos épicos nacionais. A versão dos Alferes, de tom obviamente militar, mostra um príncipe resoluto e determinado. Por ela, Dom Pedro teria lido a correspondência e, após um momento de reflexão, teria explodido sem pestanejar. É tempo, independência ou morte, estamos separados de Portugal. A terceira testemunha, o coronel Marcondes, infelizmente não estava no alto
da colina do Ipiranga em condições de esclarecer as contradições entre os depoimentos do padre Belchior e dos alferes Canto e Melo. Marcondes, como se viu acima, recebera ordens de Dom Pedro para se adiantar com a guarda de honra naquele momento. Descansava com seus soldados numa venda próxima ao riacho, local hoje conhecido como Casa do Grito. Por precaução, no entanto, havia destacado um vigia para avisá-lo da eventual aproximação do príncipe. Foi desse ponto de observação que Marcondes primeiro viu Bregário e Ramos Cordeiro, os dois mensageiros da corte, cruzarem a galope rumo à colina, e passado alguns instantes notou que a sentinela vinha no sentido contrário, em direção à guarda de honra, avisava da chegada de Dom Pedro também a galope, e o depoimento do coronel é o seguinte: poucos minutos poderiam ter se passado depois da retirada dos referidos viajantes Bregário e Cordeiro, eis que percebemos que o guarda, que estava de vigia, vinha apressadamente em direção ao ponto em que nos achávamos. Compreendi o que aquilo queria dizer e imediatamente mandei formar a guarda para receber Dom Pedro, que devia entrar na cidade entre duas alas. Mas tão apressado vinha o príncipe que chegou antes que alguns soldados tivessem tempo de alcançar as celas. Havia de ser 4 horas da tarde, mais ou menos. Vinha o príncipe na frente, vendo-o voltar-se para o nosso lado, saímos ao seu encontro diante da guarda, que descrevia um semicírculo, estacou o seu animal e de espada desembainhada bradou: amigos, estão para sempre quebradas os laços que nos ligavam ao governo português. E quanto aos topes daquela nação, convido-as a fazer assim. E arrancando-se do chapéu que ali trazia a fita azul e branca, a arrojou no chão, sendo nisto acompanhado por toda a guarda, que, tirando dos braços o mesmo distintivo, lhe deu igual destino. E viva o Brasil, livre e independente! Gritou Dom Pedro. Ao que, desembainhando também suas espadas, respondemos: viva o Brasil, livre e independente! Viva Dom Pedro, seu defensor perpétuo! E bradou, saindo o príncipe: será a nossa divisa de hora em diante, independência ou morte. Por toda parte e com o mais vivo entusiasmo, nós todos repetimos: independência ou morte. E aqui termina o episódio 2 da nossa leitura, na página 38 do nosso livro 1822, Independência do Brasil, de Laurentino Gomes. Até a próxima, meus amigos, e curta, se inscreva e compartilhe esse canal, que é muito importante a gente fazer uma grande frente de resistência aí por meio da educação, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau.